O deserto dos Tártaros, capítulo 2. A escuridão alcançou ainda caminho. O vale havia se estreitado, e o forte desaparecera atrás das montanhas sobrestantes. Não havia luzes, nem mesmo pios de pássaros noturnos. Apenas, de quando em quando, chegava o som de águas distantes. Experimentou chamar, mas os ecos rechaçavam sua voz com um timbre inimigo. Amarrou o cavalo num toco de árvore na beira da estrada, onde poderia encontrar capim. Sentou-se ali de costas para a escarpa e esperou que o sono viesse. Enquanto isso, ficou pensando no caminho que faltava, na gente que encontraria no forte, na vida futura, sem reconhecer motivo algum de contentamento. O cavalo às vezes batia o casco no chão, de modo antipático e esquisito. Ao amanhecer, quando retomou o caminho, reparou que acima da vertente oposta do vale, à mesma altura, havia uma outra estrada, e em seguida avistou alguma coisa que se movia. O sol ainda não descera até lá embaixo, e as sombras atulhavam as reentrâncias, não deixando ver bem. Contudo, estugnando o passo, Drogo conseguiu chegar à mesma altura e constatou que era um homem, um oficial a cavalo. Finalmente um homem como ele, uma criatura amiga, com quem poderia rir e brincar, falar da futura vida comum, de caçadas, de mulheres, da cidade que agora parecia a Drogo relegada ao mundo longínquo. Estreitando-se o vale, as duas estradas se avizinharam, e Giovanni Drogo viu que o outro era um capitão. Não se atreveu a gritar no primeiro momento, parecia inútil e desrespeitoso. Em vez disso, cumprimentou-o por diversas vezes, levando a mão direita ao cap, mas o outro não respondia. Evidentemente, não vira Drogo. "Senhor capitão!" gritou Drogo finalmente, tomado de impaciência, e cumprimentou mais uma vez. "O que é?" respondeu uma voz do outro lado. O capitão, detendo-se, havia cumprimentado apropriadamente, e agora perguntava a Drogo a razão daquele grito. Não havia na pergunta nenhum traço de severidade. Compreendia-se, porém, que o oficial ficara surpreso. "O que é?" ecoou ainda a voz do capitão, dessa vez levemente irritada. Giovanni parou, pôs as mãos em concha e respondeu a plenos pulmões. "Nada, queria cumprimentar o senhor." Era uma explicação tola, quase ofensiva, pois permitia pensar numa brincadeira. Drogo arrependeu-se imediatamente. Em que encrenca ridícula ia se metendo. Tudo porque não era capaz de bastar a si mesmo. "Quem é?" gritou em resposta o capitão. Era a pergunta temida por Drogo. Aquela estranha conversa de um lado ao outro do vale assumia desse modo o tom de um interrogatório hierárquico, desagradável início, pois era provável, se não certo, que o capitão fosse alguém do forte. De qualquer modo, era preciso responder. "Tenente Drogo!" gritou Giovanni apressando-se. O capitão não o conhecia, e não podia com toda a probabilidade captar o nome àquela distância, mas pareceu dar-se por satisfeito, uma vez que retomou o caminho, fazendo o sinal de entendimento, como a dizer que dentro em pouco se encontrariam. De fato, meia hora depois, no estreitamento da garganta, surgiu uma ponte. As duas estradas juntavam-se numa só. Na ponte, os dois se encontraram, sempre a cavalo. O capitão aproximou-se de Drogo e estendeu-lhe a mão. Era um homem de seus 40 anos, ou talvez mais, de rosto enxuto e aristocrático. Seu uniforme era mal talhado, mas perfeitamente em ordem. Capitão Ortiz apresentou-se. Ao apertar-lhe a mão, pareceu a Drogo estar entrando finalmente no mundo do forte. Aquele era o primeiro laço, e depois viriam muitos outros, de toda espécie, que o trancariam lá dentro. O capitão logo retomou o caminho. Drogo seguiu a seu lado, um pouco atrás, por respeito hierárquico, esperando alguma desagradável repreensão pelo embaraçoso colóquio de pouco antes. O capitão, ao contrário, permanecia calado. Talvez não tivesse vontade de falar, talvez fosse tímido e não soubesse como começar. Sendo íngreme a estrada e quente o sol, os dois cavalos prosseguiam devagar. "Não entendi bem o seu nome àquela distância, há pouco. Drogo, não?" disse finalmente o capitão Ortiz. "Drogo com G, Drogo, Giovanni." "O senhor Aliasca, senhor capitão. Queira me desculpar, se há pouco o chamei. Sabe?" acrescentou confundindo-se. Através do vale não tinha visto a patente. "Realmente não dava para ver", concordou Ortiz, renunciando a desmenti-lo, e riu. Cavalgaram um pouco assim, ambos um tanto embaraçados. Depois Ortiz disse: "E então, para onde está indo?" "Para o Forte Bastiani." "Não é essa estrada?" "É esta sim."
Calaram-se. Fazia calor. Sempre montanhas por todos os lados, gigantescos montes relvados e selvagens. Então o senhor vai para o forte? Uma mensagem, talvez? Disse Ortiz. Não, senhor. Vou para servir. Fui designado. Designado para o quadro? Acho que sim, para o quadro. Serviço de primeira nomeação. Para os quadros, então. Certo. Muito bem, muito bem. Se quiser, apresento-lhe minhas congratulações. Obrigado, senhor capitão. Calaram-se e avançaram mais um pouco. Giovanni sentia muita sede. Um cantil de madeira estava pendurado na cela do capitão e ouvia-se a água lá dentro fazendo choque-choque. Por 2 anos? Por 2 anos? Perguntou Ortiz. Desculpe, senhor capitão. Por 2 anos? Por 2 anos, digo. O senhor fará o turno habitual de 2 anos, não é verdade? 2 anos, não sei, não me disseram o período. Ah, claro, 2 anos, todos vocês tenentes de primeira nomeação. 2 anos. Depois vão embora. Pelo regulamento, 2 anos para todos? 2 anos, claro. Para a contagem de tempo valem 4. É exatamente isso que lhes interessa. Senão ninguém pediria serviço desses. Pois é, para se fazer carreira rapidamente até o forte nos adaptamos, não é mesmo? Drogo nunca soubera disso, mas não quis fazer papel de bobo. Esboçou numa frase genérica. É, claro que muitos. Ortiz não insistiu. O assunto parecia não lhe interessar. Mas agora que o gelo estava quebrado, Giovanni experimentou perguntar. Mas para todos no forte o tempo de serviço é contado em dobro? Para todos quem? Queria dizer para os outros oficiais. Pois é, para todos, caçoou Ortiz. Imagine só, para os subalternos apenas, entenda-se, senão quem pediria para se vir para cá? Eu não fiz o pedido, disse Drogo. Não fez o pedido? Não, senhor, fiquei sabendo só 2 dias atrás que fora designado para o forte. Bem, é estranho realmente. Calaram-se mais uma vez, cada um parecia pensar em coisas diferentes. Mas Ortiz disse, a menos que... Giovanni reanimou-se. Sim, senhor capitão. Estava dizendo, a menos que não tenha havido nenhum outro pedido, e então a sua designação foi de gabinete. Pode ser que sim, senhor capitão. Pois é, deve ser assim realmente. Drogo olhava sobre a poeira da estrada, a sombra nítida de 2 cavalos, as cabeças fazendo sim a cada passo. Ouvia-se o quádruplo patear, um ou outro zumbido de mosca e nada mais. Não se via o fim da estrada. De vez em quando, numa curva do vale, deparava-se altíssimo, talhado em costas escarpadas, o caminho que subia em zigue-zague. Chegava-se, olhava-se então para cima, e lá ainda estava à frente o caminho, cada vez mais alto. Por gentileza, senhor capitão, disse Drogo. Diga. Está muito longe ainda? Não muito. Talvez 2 horas e meia. Ou 3, quem sabe, neste passo. Talvez pelo meio-dia estejamos lá, realmente. Calaram-se por um trecho. Os cavalos estavam suados. O do capitão, cansado, arrastava as patas. Vem da Academia Real, não é? Perguntou Ortiz. Sim, senhor, da Academia. Pois é. Diga, o coronel Magnus ainda está lá? Coronel Magnus? Acho que não, não o conheço. O vale agora se estreitava, fechando o acesso dos raios do sol. Profundas gargantas laterais abriam-se de vez em quando. Dali desciam ventos gélidos. Acima avistavam-se montes íngremes em formato de cone. 2, 3 dias, podia-se dizer, não bastariam para atingir o cume, tão altos parecia. Diga-me, tenente, o major Bosco ainda está lá? Dá aulas de tiro ainda? Disse Ortiz. Não, senhor, acho que não. A Zimmermann, o major Zimmermann. Pois é, Zimmermann, realmente ouvi falar dele. A questão é que se passaram muitos anos, dos meus tempos até hoje. Já devem ter mudado todos. Ambos agora tinham algo em que pensar. A estrada saíra novamente para o sol. Montanhas sucediam montanhas, agora mais íngremes e com alguns paredões de rocha. Eu ouvi ontem à tarde, ao longe, disse Drogo. O que, o forte? Sim, o forte. Fez uma pausa depois para mostrar-se gentil. Deve ser grandioso, não é? Pareceu-me imenso. Grandioso? O forte? Não, não. É um dos menores, uma construção muito velha. Só de longe é que causa um certo efeito. Calou-se um instante e acrescentou. Muito velha, completamente superada. Mas é um dos principais, não é? Não, não. É um forte de segunda categoria, respondeu Ortiz. Parecia sentir prazer em falar mal, mas num tom especial, assim como alguém que se diverte ao notar os defeitos do filho, certo de que serão sempre coisa ridícula diante de seus méritos desmesurados. É um trecho de fronteira morta, acrescentou Ortiz, de modo que nunca o mudaram. Permanece como há um século.
Como fronteira morta? Uma fronteira que não dá problemas. Adiante existe um grande deserto. Um deserto? Um deserto realmente, pedras e terra seca. É chamado de deserto dos Tártaros. Drogo perguntou. Por que dos Tártaros? Havia Tártaros ali? Antigamente, eu acho. Porém, mais que tudo, é uma lenda. Ninguém deve ter passado por lá, nem mesmo nas guerras passadas. Então o forte nunca serviu para nada? Para nada, disse o capitão. Elevando-se cada vez mais a estrada, as árvores haviam terminado. Somente raras moitas restavam aqui e ali. De resto, prados crestados, pedras, desmoronamentos de terra roxa. Por gentileza, senhor capitão, há povoados vizinhos? Bem, vizinhos não. Há San Rocco, mas fica a uns 30 quilômetros. Pouco com quem se divertir, então, imagino. Pouco com que se divertir. Pouco, realmente. O ar tornara-se mais fresco. Os flancos das montanhas arredondavam-se, prenunciando as cristas finais. E não se fica entediado, senhor capitão? Perguntou Giovanni, com um tom confidencial, rindo, como a dizer que ele não ligaria para isso. A gente se habitua, respondeu Ortiz, e acrescentou com uma repreensão subtendida. Estou lá há quase 18 anos. Pensando melhor, 18 anos completos. 18 anos? Disse Giovanni, impressionado. 18, respondeu o capitão. Uma revolta de corvos passou rente aos dois oficiais e abismou-se no funil do vale. Corvos, disse o capitão. Giovanni não respondeu. Estava pensando na vida que o aguardava. Sentia-se estranho aquele mundo, aquela solidão, aquelas montanhas. Perguntou. Mas os oficiais que vão lá servir em primeira nomeação, há algum que depois continue? Poucos, atualmente, respondeu Ortiz, como que arrependido de ter falado mal do forte, percebendo que o outro exagerava. Quase nenhum, aliás. Agora todos querem um serviço de guarnição brilhante. Antigamente o forte Bastiani era uma honra. Agora parece quase uma punição. Giovanni calou-se, mas o outro insistia. Apesar de tudo, é uma guarnição de fronteira. No geral, há elementos de primeira ordem. Um posto de fronteira é sempre um posto de fronteira, realmente. Drogo continuava calado, com o coração repentinamente oprimido. O horizonte alargara-se. No fundo parecia curiosos perfis de montanhas rochosas, despenhadeiros pontiagudos que se escavavam no céu. Agora até no exército as concepções mudaram, continuava Ortiz. Antigamente o Forte Bastiani era uma grande honra. Agora dizem que uma fronteira morta. Não pensam que uma fronteira é sempre uma fronteira. E nunca se sabe. Um riacho atravessava a estrada. Pararam para dar de beber aos cavalos e, desmontando da sela, caminharam um pouco de um lado para o outro, para desentorpecer. Ortiz disse, sabe o que há realmente de primeira ordem? E riu com vontade. O que, senhor capitão? A cozinha. Verá como se come no forte. E isso explica a frequência das inspeções. A cada 15 dias, um general. Drogo riu por cortesia. Não chegava a entender se Ortiz era um idiota, se escondia algo ou se estava conversando assim à toa. Ótimo, disse Giovanni. Estou com a fome. Ah, já não falta muito agora. Está vendo aquela corcova com uma mancha de pedregulhos? Então, é bem atrás dela. Retomando o caminho atrás da corcova com uma mancha de pedregulhos, os dois oficiais desembocaram na borda de uma esplanada em leve subida, e o forte surgiu diante deles, a poucas centenas de metros. Parecia realmente pequeno, comparado à visão da tarde anterior. Do forte central, que no fundo se assemelhava a uma caserna com poucas janelas, saíam duas baixas muralhas em ameias que o ligavam aos redutos laterais, 2 de cada lado. As muralhas barravam fragilmente todo o desfiladeiro de uns 500 metros de largura, fechando nos franços por altos penhascos escarpados. À direita, exatamente embaixo da parede da montanha, a esplanada enfossava-se numa espécie de cela. Lá passava a antiga estrada do desfiladeiro e terminava de encontro às muralhas. O forte estava silencioso, imerso em pleno sol meridiano, desprovido de sombras. Suas muralhas não se via a fachada por estar virada para o norte. Estendiam-se nuas e amareladas. Uma chaminé expelia uma fumaça pálida ao longo de toda a orla do edifício central. Das muralhas e dos redutos viam-se dezenas de sentinelas, com um fuzil no ombro, caminharem metódicas de um lado ao outro, cada uma por um pequeno trecho, semelhante ao movimento pendular. Elas escandiam o caminho do tempo, sem romper o encanto daquela solidão que redundava imensa.
As montanhas à direita e esquerda prolongavam-se a perder de vistas em cadeias escarpadas, aparentemente inacessíveis. Elas também, pelo menos àquela hora, tinham uma cor amarelo queimada. Instintivamente, Giovanni Drogo deteve o cavalo, passeando lentamente os olhos. Fitava as sombrias muralhas, sem conseguir decifrar seu sentido. Pensou numa prisão, pensou num paço real abandonado. Um leve sopro de vento fez ondular sobre o forte uma bandeira que antes pendia frouxa, confundindo-se com o mastro. Ouviu-se um vago eco de clarim. As sentinelas caminhavam lentas. No largo, diante da porta da entrada, 3 ou 4 homens, não se sabia pela distância se eram soldados, carregavam sacas para cima de um carro, mas tudo estagnava num torpor misterioso. Também o capitão Ortiz destivera-se e fitava o edifício. Lá está, disse, embora fosse perfeitamente desnecessário. Drogo pensou, agora vai me perguntar o que me parece. E ficou aborrecido. O capitão, ao contrário, calou-se. O forte Bastiani, com suas muralhas baixas, não era imponente, nem mesmo bonito, nem pitoresco por suas torres e bastiões. Não havia absolutamente nada que consolasse aquela nudez, que lembrava as doces coisas da vida. Entretanto, como na tarde anterior, do fundo da garganta, Drogo o fitava hipnotizado, e uma inexplicável excitação penetrava em seu coração. E atrás o que havia? Além daquele inóspito edifício, além das almeias, das casamatas, do paiol, que barravam a vista, que mundo se abria? Como era o reino do norte, o pedregoso deserto por onde ninguém nunca passara? O mapa, lembrava-se Drogo vagamente, assinalava para além da fronteira uma vasta região com pouquíssimos nomes. Mas será que do alto do forte se veria pelo menos algum povoado, algum prado, alguma casa, ou apenas a desolação de uma terra desabitada? Sentiu-se repentinamente sozinho, e sua empáfia de soldado, tão desembaraçada até então, enquanto haviam durado as experiências na guarnição, com a cômoda casa, com os amigos alegres sempre ao lado, com as fortuitas aventuras nos jardins noturnos, toda a sua segurança lhe faltava de repente. Parecia-lhe o forte um daqueles mundos desconhecidos aos quais nunca pensara seriamente poder pertencer. Não porque lhe parecessem odiosos, mas porque lhe parecessem infinitamente distantes de sua vida rotineira. Um mundo bem mais exigente, sem nenhum esplendor além daquele de suas geométricas leis. Voltar, não ultrapassar sequer a soleira daquele forte e descer a planície, a sua cidade, aos velhos hábitos. Esse foi o primeiro pensamento de Drogo, e não importava que tamanha fraqueza fosse vergonhosa para um soldado, ele mesmo estava pronto a confessá-la, se preciso, contando que o deixassem partir logo. Mas uma densa nuvem erguia-se, branca, do invisível horizonte do norte, sobre os bastiões, imperturbáveis, sob o solo a pino. As sentinelas caminhavam para lá e para cá, como autômatos. O cavalo de Drogo deu um relincho, depois voltou o silêncio profundo. Giovanni destacou finalmente os olhos do forte e olhou ao seu lado, para o capitão, esperando uma palavra amiga. Ortiz também permanecera imóvel e fitava intensamente as muralhas amarelas. Sim, ele que ali vivia 18 anos, as contemplava, quase enfeitiçado, como se revisse um prodígio. Parecia não se cansar de admirá-las, e um vago sorriso, ao mesmo tempo de alegria e de tristeza, iluminava suavemente seu rosto.